O que realmente acontece depois que morremos? A vida é assim, parece que nunca poderemos realmente saber até que tenhamos morrido. Contudo, há algumas pessoas que ainda estão vivas hoje na crença de que têm provas claras do que acontecerá a seguir. Isto é revelado, e hoje vamos examinar mais de perto histórias reais que comprovam a vida após a morte. Você precisa que as grandes questões sejam respondidas? Você está constantemente curioso? Então, por que não se inscrever no canal Cartas Psicografadas para mais vídeos como este? E toque a campainha para mais conteúdo instigante. Quando se trata da perspectiva de vida após a morte, todos têm uma opinião. Mas, em geral, tendemos a ver o problema de dois ângulos, no sentido espiritual ou científico, e é muito raro que os dois se encontrem. De vez em quando, porém, eles se reúnem, e o resultado é um retrato intrigante e cativante do que realmente significa morrer. Doutora Mary Neal é uma cirurgiã espinhal qualificada. Ela também é uma cristã devota. E ela afirma ter verdadeiramente voltado dos mortos. Ela escreveu 2 livros sobre o que aconteceu com ela, deu inúmeras entrevistas, proferiu um TED Talk e apresentou como parte de uma série da Netflix, Surviving Death. Para muitos, suas experiências estão entre as evidências mais seguras de que, talvez, a morte não seja o fim. Sua história começa em 1999, ao longo de um trecho isolado de um rio no Chile, na América do Sul. Neal estava andando de caiaque com um grupo quando ela se meteu em problemas, ficou presa na água e foi separada de todos os outros. Os segundos se transformaram em minutos, mas ela ainda estava completamente submersa e Neal diz que seu corpo físico mudou de cor quando ela realmente morreu. Ela diz que passaram-se 30 minutos entre o momento em que ela foi submersa pela primeira vez e o momento em que finalmente recebeu a RCP. E ainda assim, ela viveu para contar a história. Inicialmente, quando ela recuperou a consciência, Neal lembra como aqueles que tentavam salvá-la e os outros membros de seu grupo de caiaque ficaram chocados. Tanta coisa tinha acontecido, e tanto tempo se passou, que ninguém pensou que ela conseguiria. E ainda assim, ela fez. E o que ela experimentou nesse período acabaria por moldá-la daquele ponto em diante. Neal afirma ter ascendido a um lugar que ela chama de o céu. Ela lembra que houve um caminho aparente indicando o caminho, que era como se o ambiente ao seu redor estivesse tecido de amor, e que ela rapidamente encontrou vários seres espirituais. Houve uma indescritível sensação de energia e cor. Ela diz que manteve uma conversa com Jesus Cristo e sentiu-se totalmente como se tivesse voltado para casa. Tanto que Neal na verdade não queria ser enviada de volta ao seu corpo na Terra. Em entrevistas, ela explicou que, embora tenha uma família que ama, ela só voltou para cá porque ela teve que, ou porque os seres espirituais que ela conheceu insistiram que ainda não era a sua hora. Se pudesse escolher, ela teria ficado. Aparentemente, era assim que esse outro lugar era bom. Enquanto isso, Neal se lembra de ter testemunhado tudo o que estava acontecendo com seu corpo físico enquanto ela se afogava sob a superfície do rio chileno. Ela ficou roxa e inchada, mas ainda estava presa até que sua aparente essência espiritual retornasse à cena. Então, seu corpo foi libertado e, de maneira milagrosa, foi flutuado rio abaixo em direção ao resto de seu grupo. Agora era quando eles poderiam se recuperar, tirá-la da água e iniciar a RCP, antes de finalmente trazê-la de volta à vida. Mas os aparentes milagres não terminaram aí. Em seus livros e novamente durante entrevistas e discursos, Neal conta como 2 jovens chilenos apareceram assim que ela foi trazida de volta. Isso, por si só, era incrível, visto que ela e o resto dos canoístas estavam agora em um local extremamente isolado, à beira do rio, cercado por densa floresta de bambu, e a quilômetros de distância das cidades e até das estradas mais próximas. Deveria ter sido altamente improvável que conhecessem alguém a qualquer momento, muito menos conhecer exatamente quem você precisava, precisamente quando você precisava deles. Neal diz que os 2 homens colocaram o corpo dela em um dos caiaques e ajudaram a levá-la embora. Aconteceu até que um deles tinha um facão para cortar o matagal. Ainda assim, quando chegaram à estrada, as probabilidades deveriam permanecer contra eles. Neal tinha acabado de ser revivida de um afogamento literal, ela também teve vários ossos quebrados. O corpo dela havia passado por uma provação intensa e incomparável, e ela precisava urgentemente de cuidados médicos. Foi uma sorte imensa, então, que ela, e o grupo que transportava ela, passou por uma ambulância estacionada na beira da estrada naquele exato momento. De novo, caso contrário, eles estavam presos no meio do nada, e então foi uma sorte imensa que essa ambulância estava lá. Alguns podem chamar isso de uma dádiva de Deus, e enquanto a própria Neal já se referiu aos 2 homens chilenos como anjos.
A partir deste ponto, Neil foi levada com sucesso para um hospital, onde ela passou semanas antes de registrar uma recuperação completa. Tendo estado debaixo d'água e privado de oxigênio por tanto tempo, todas as previsões eram de que ela deveria ter sofrido grandes danos cerebrais e mais, na verdade, ela não sofreu nada parecido. Segundo seu depoimento, ela certamente morreu mas ela voltou ilesa e, no mínimo, mudou para melhor. Em 2018, Neil apresentou uma palestra no TED explicando como a morte traz contexto para a vida. Iniciar, ela se refere a uma experiência de sua infância, quando foi para um acampamento de verão, mas, apesar de todas as lembranças felizes que ela guardou lá, ela estava feliz por voltar para sua família quando o acampamento terminasse. Para Neil, desde sua experiência de quase ou depois da morte, é muito parecido com o modo como ela passou a ver a vida em geral. Como se, no final da vida, estivéssemos todos prontos para retornar a algum lugar mais elevado, espiritual e mais confortável. Enquanto isso, há memórias a serem feitas, como Neil atesta diretamente, há desafios a serem enfrentados. Porque há um elemento final e um tanto perturbador em sua história, a morte prematura aparentemente prevista de seu filho mais velho. Em algum momento durante sua experiência transcendental, enquanto seu corpo ainda estava preso no fundo do rio, Neil diz que soube que seu filho mais velho iria morrer. Ao retornar a esta vida, esta foi a única parte que ela supostamente não revelou a mais ninguém. Claro, ela esperava que isso mudasse de alguma forma com o tempo e que seu filho sobrevivesse. No entanto, cerca de uma década depois do que aconteceu no Chile, seu filho morreu em um acidente de carro. Então, o que você acha do caso da doutora Mary Neal? Como o seu perfil público aumentou nos últimos anos, muitos questionaram as afirmações que ela fez. Talvez significativamente, há também uma mensagem mais recente abaixo de seu upload oficial da palestra TED no YouTube, uma nota do TED que diz: nós sinalizamos esta conversa e porque parece estar fora das diretrizes curatoriais do TEDx. Esta palestra representa apenas a opinião pessoal do palestrante e suas experiências. Claro, um contra-argumento pergunta: a experiência da morte pode ser alguma vez algo além de uma experiência pessoal? Que falar sobre a morte tem, sem dúvida, que ser assim porque não há outra maneira de entender isso. Novamente, o que você acha? Hoje, Neal é certamente mais conhecida como uma autora de sucesso que escreve sobre sua experiência de quase morte, do que como cirurgiã especialista para a qual ela foi inicialmente treinada. Sua vida tomou um rumo totalmente novo depois daquela fatídica viagem à América do Sul. Como tal, ela muitas vezes se refere à sua mentalidade anterior como uma forma de sugerir que ela entende como suas afirmações poderiam ser questionadas ou rejeitadas por algumas, talvez até pela maioria, das pessoas. Mas para aqueles que seguem e acreditam no que ela diz, a consistência de sua história é muitas vezes amplamente comentada. As partes principais nunca foram realmente alteradas ou embelezadas. E, dado que ela estava com outras pessoas quando o incidente do caiaque aconteceu, aparentemente há pessoas e testemunhas que podem confirmar o relato dela, ou, pelo menos, as partes dele que aconteceram aqui embaixo, na Terra. O que realmente acontece depois que morremos? Se você está preparado para aceitar a experiência de Mary Neal, então há algum tipo de estado elevado, banhado em amor, esperando por nós quando nosso tempo acabar. Uma caminhada com Deus. Talvez. Uma ascensão ao céu? Aparentemente sim. Mas, se você se encontrar lá e na verdade, seu tempo não acabou e você é enviado de volta com um pouco mais de vida para levar. O que você acha? Há algo que perdemos? Deixe-nos saber nos comentários, confira esses e outros vídeos e certifique-se de se inscrever e tocar o sino para receber nosso conteúdo mais recente.